Muito bom, vamos lá. Vamos continuar o estudo de Shmona Prakim. Fazer um pequeno resumo do que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente começou a introdução do Rambam para o Shmona Prakim. E a gente viu que o Rambam fala principalmente sobre a dificuldade de trabalhar as midot. Principalmente quando ela é feita através de Masechet Avot. Por quê? Trabalhar as midot de forma geral é complicado. Não é simples. Mudar uma midá, mudar algo que está na natureza da pessoa, não é fácil. E quando se estuda a Mishnah de Masechet Avot, nem sempre a gente compreende direito o que está escrito na Masechet, qual o significado das Mishnayot, o que a Mishnah quer dizer. Às vezes tem explicações que a gente não entende exatamente. Então, o Rambam fala, a Mishnah não é fácil, e o trabalho que a Mishnah espera da pessoa é complicado. Então, no fim, a gente tem o comportamento mussari, a gente tem os fundamentos éticos do judaísmo numa Masechet chamada Masechet Avot, que não é fácil de entender, e mesmo quando se entende, é complicado trabalhar, é complicado colocar isso na prática, transformar isso no dia a dia da pessoa, certo? Então, o Rambam fala, primeiro tem que saber que aqui o que a gente tem pela nossa frente é algo complicado, algo que não é fácil. E para alcançar isso, a gente precisa ter duas coisas. A primeira coisa que a gente viu na aula passada, que o Rambam traz, é a motivação correta. Quando você tem algo muito difícil, você precisa ultrapassar um obstáculo muito complicado, a primeira coisa que você tem que ter é a motivação correta. Sem a motivação certa, muita chance de você cair, muita chance de você desistir no meio do caminho. Você tem um trabalho muito complicado a ser feito, se você não está realmente motivado, se sua motivação não é um ideal muito forte dentro da pessoa, muito difícil de você chegar na meta final. Então, fala uma questão do mussar, da ética. Existem várias motivações de por que a pessoa se comportar eticamente. Ou porque ele quer parecer bem na sociedade, ou porque, naturalmente, ele quer ser uma pessoa boa, mas tudo isso não é suficiente. Todas essas motivações, elas são limitadas. Por isso, a principal motivação da pessoa tem que ser porque ele está buscando chegar na perfeição. A perfeição e o sucesso completo da pessoa nesse mundo. Quando a motivação é essa, quando sua meta nesse mundo é essa, então você está disposto a abrir mão de qualquer coisa. Você vai conseguir passar por qualquer obstáculo. Isso é a questão da motivação. A outra coisa que o Rama vai fazer com a gente no Shmona Prakim, vai ensinar a gente, é saber como trabalhar, quais são os caminhos, quais são as formas de mudar uma midá. Você tem uma meta muito grande de estudar mussar, de estudar ética, de aprender o comportamento correto, de aprender como lidar com as pessoas, como conversar, tudo isso, você precisa ter ferramentas, você precisa entender o ser humano em si, você precisa entender de onde vêm suas vontades, de onde vêm seus desejos, suas necessidades, para saber como trabalhar eles. Então, o que o Rama vai fazer bastante no Shmona Prakim, principalmente já no primeiro Perek, é falar para a gente quem é o ser humano, como definir ele. Mas vamos lá, a gente está ainda agora no segundo parágrafo da introdução do Rambam para o Shmona Prakim. Fala o Rambam para a gente o seguinte: o Kuvar Amru Aleem Shalom, já falaram nossos sábios, aparece na Gemara. Uma pessoa que ele quer ser Hassid, ele quer chegar no nível da Hassidut, ele deve cumprir o que está escrito em Pirkei Avot. Chachamim já falam que para alcançar a Hassidut deve-se fazer o que está escrito em Masechet Avot, os comportamentos que a Masechet Avot traz para a gente. Hassidut, o que é exatamente a Hassidut? O Rambam já vai falar na prática o que significa Hassidut. Hassidut é dos níveis mais altos que a pessoa pode alcançar, de um ponto de vista comportamental. Geralmente o Rambam divide em duas questões. E assim aparece em vários livros que existe o Tzadik e existe o Hassid. O Tzadik é aquele que cumpre todas as halachot, do começo ao fim, sem mais ou menos. Ele cumpre todas as halachot. Isso daqui é chamado de Tzadik, ele é alguém correto. O Hassid é alguém que não só cumpre os atos, não só cumpre os maasim das mitzvot, ele está num nível em que ele tem uma conexão mais íntima com as mitzvot, com a vontade de Akadosh Baruch Hu. Esse é a Hassidut, é um nível um pouco mais alto. Não é suficiente colocar Ashtraim, Elikapot e se chamar de Hassid, certo? Aqui a gente está falando da Hassidut no nome original dela. Fala o Rambam, não tem nada acima da Hassidut no judaísmo. Digamos assim, quando você vai subindo, tem o famoso livro Mesilat Yesharim. Certo? O Mesilat Yesharim, ele fala sobre a escada, os degraus que a pessoa tem que passar para chegar no nível mais alto da Torá. E o nível mais alto que um Yehudi, que um ser humano pode chegar, é nevoar, é a profecia.
certo? É o contato direto com a Kadosh Baruch Hu. Qual é o nível que vem antes da nevoá? Um nível antes do nível mais alto é a Hassidut. Acima da Hassidut só existe a nevoá. E para chegar na Hassidut, e automaticamente para conseguir chegar na nevoá, a pessoa tem que cumprir o que está escrito em Masechet Avot. Veia mevia elea. A Hassidut é o que leva a pessoa a chegar na nevoá. Que Moshe Amru, Hassidut mevia lidei Ruach HaKodesh. Então a gente vê aqui, de Hazal, que Masechet Avot é o caminho para chegar na Hassidut, que é o caminho para chegar na nevoá. Ou seja, a pessoa não vai conseguir chegar a ser um navi, a ser um profeta, sem passar por Masechet Avot. Masechet Avot tem os fundamentos básicos para que a pessoa alcance a nevoá. Agora, a pergunta que tem aqui, que a gente tem que entender, que é importante saber o significado, é o que é o Mussar, a ética, que basicamente é o assunto de Masechet Avot, como lechaber as pessoas, como conversar com as pessoas, como aceitar os pobres em casa, tzedakah, e todas as questões que aparecem em Masechet Avot, o que isso tem a ver com a nevoá? O que isso tem a ver com a profecia? São, a priori, duas coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa muito bonzinha, você pode ser um navi, não necessariamente um depende do outro. Porque o Rambam está falando aqui, baseado na Gemara, que o comportamento ético, a mussariut, leva a pessoa para a nevoá. Então vamos explicar um pouquinho melhor o que é a nevoá. Geralmente, talvez pela tradução, talvez pela fonte da palavra, a gente traduz a nevoá como profecia, certo? E o que é uma profecia? Profecia, a gente está muito acostumado em pensar que profecia é quando o profeta ele falava o que vai acontecer no futuro. Certo? A palavra profecia, essa tradução da nevoá, ela vem do grego, e na Grécia Antiga, eles tinham um oráculo, tinha um profeta, em que a principal função do profeta era falar o que vai acontecer no futuro. Assim se viam os profetas. Mas, a verdade é que a profecia não é exatamente isso. Muitos neviim, se a gente pega o Tanakh, tem muitas nevoot que não falam do futuro. Falam da situação presente de Bnei Israel. Falam de como Bnei Israel estão se comportando. Nevoá não necessariamente é uma profecia. Se a gente analisar um pouquinho melhor, qual foi a primeira das nevoot? Qual é o primeiro navi? A nevoá é basicamente uma conversa de Akadosh Baruch Hu com um ser humano. Quando um navi tem uma nevoá, Deus está passando para ele uma mensagem, está falando com ele. Sendo assim, obviamente, o primeiro navi da história é Adam Arishon. Adam Arishon foi o primeiro que teve esse contato direto, essa conversa com Akadosh Baruch Hu. Então, a nevoá não é nada mais senão um bate-papo, digamos assim, um bate-papo produtivo, certo? Não é jogar a conversa fora, mas uma conversa direta entre o ser humano e Akadosh Baruch Hu. E embora a gente esteja muito longe da nevoá, certo? A nevoá ela acaba no começo da construção do segundo Beit HaMikdash, quer dizer, há quase 2.500 anos atrás acabou a nevoá não aparece no mundo. Então a gente vê a nevoá como a profecia, a conversa com Akadosh Baruch Hu como algo incomum, algo impensável. Se alguém chegar para você e falar, olha, Deus falou comigo, você vai achar que a pessoa teve um sonho, ou ele está maluco, ou ele está bêbado, drogado. A gente não vê a profecia como algo do dia a dia, mas no original, a priori, a profecia é algo normal. A nevoá, a conversa divina de Akadosh Baruch Hu com o ser humano é algo do dia a dia. Adam Arishon foi criado, logo Hashem falou para ele, olha, você tem que cuidar do Gan Eden, e assim seguir em frente. Foi um papo, não foi nada de muito fora do comum. Então, a profecia, no original dela, é simplesmente a nevoá, uma conversa entre o ser humano e Akadosh Baruch Hu. Agora, quando Deus decide falar com o ser humano, o que isso demonstra? Quando alguém muito importante fala com alguém menos importante, alguém tido como alguém simples, essa pessoa que falam com ele, ele se sente merubado, certo? Ele sente que estão valorizando ele, estão dando atenção para ele. Alguém muito importante veio e falou com você, você estava lá na fila esperando para ver o presidente parou, te deu oi, perguntou como vai, você se sente importante. Quando a Kadosh Baruch Hu conversa com o ser humano, ele faz com que o ser humano se sinta importante. Nessa questão de dar um pouquinho de kavod, de conversar um pouquinho com alguém, é algo extremamente mussari, é algo extremamente ético. Alguém que entra na sala e ignora parte das pessoas, às vezes nem responde para alguém que fala com ele, isso daqui é completamente inaceitável. Alguém que ele é mussari, alguém que ele é ético, que ele tem naturalmente um mussar, ele conversa com todo mundo. Talvez ele não vai sair batendo papo com todo mundo, porque tem muita gente que ele não conhece, mas ele vê alguém na rua, ele cumprimenta, ele dá oi. A Gemara chega a falar que, se não me engano, Rabbi Yochanan ben Zakkai, nunca ninguém falou para ele oi antes dele dar oi primeiro.
Rabbi Yochanan ben Zakkai andava no shuk, ele andava na feira, ele cumprimentava todo mundo primeiro, ele era o primeiro a dar oi. Ele valorizava a pessoa que está na frente dele, ele conseguia falar com ele, ele dava um bom dia, falava, não como se a pessoa fosse um objeto ali parado no meio da rua. Ele olhava para todo mundo como subjetos, digamos assim, subjetivos. Certo? Não são objetos parados no meio da rua, são pessoas, eles têm que dar valor, eles têm que conversar. Quando a Kadosh Baruch Hu conversa com o ser humano, ele está demonstrando que o ser humano, aos olhos dele, é algo importante, é valorizado, a ponto dele vir falar com o homem. Agora, geralmente, com quem a gente conversa? Geralmente a gente gosta de conversar com alguém que a gente tem algo em comum, que a gente combina, que a gente é um pouco parecido. Com quem a Kadosh Baruch Hu quer conversar? Para quem a Kadosh Baruch Hu quer dar a nevoa? Aqui entra o Mussar. A Kadosh Baruch Hu, ele quer conversar, quer falar com alguém que ele tem uma Mussariut, com alguém que é ético. Que a Guará fala que existe uma mitzvah, aparece no Pasuk, Leidabek bakadosh baruch Hu. A pessoa ele deve se grudar em Deus. Pergunta a Guará, como assim se grudar em Deus? Deus está escrito no Pasuk que ele é Eshochla, igual o fogo que queima tudo. Como você se gruda no fogo? Se grudar, você se queima. Então explica a Guará, não, o sentido de se grudar em Akadosh Baruch Hu é se comportar do mesmo jeito que ele. Do mesmo jeito que ele era Rahum, que ele é piedoso, você também seja Rahum. Do mesmo jeito que ele é Hanun, do mesmo jeito que ele faz Hesed, você também. A pessoa ele tem que se grudar em Akadosh Baruch Hu no sentido de que o comportamento do ser humano tem que ser um espelho, ele tem que se espelhar no comportamento divino. Portanto, quanto mais mussari a pessoa é, mais ético ele é, mais Akadosh Baruch Hu, ele tem vontade de falar com a pessoa, entre aspas. Akadosh Baruch Hu, ele quer falar com ele. Então, um dos fundamentos básicos para nevoar, para profecia, é o mussar, é ser alguma pessoa ética. Agora, como eu disse, a gente vê a profecia como algo extremo, algo fora do comum, mas originalmente não é assim. O Rav Kook fala a seguinte frase: Chisaron Ruach HaKodesh Israel, a falta do Ruach HaKodesh, a falta da nevoá, a falta da profecia em Am Israel, no povo judeu, o Lo Chisaron Shlemut. Não é que está faltando alguma coisinha para ser perfeito. Não é que está tudo bom, tudo ótimo, falta só uma coisinha pequenininha, só a profecia e aí está tudo ótimo. A gente está em 99%, falta só uma coisinha pequena. Não. Que a falta da profecia demonstra que existe em Am Israel ainda um defeito. Falta um braço é um mum, certo? Está faltando algo crítico. Uma machalá, uma doença. Enquanto não existe a profecia, significa que o ser humano ele não atingiu o ponto necessário para ter uma conexão direta com a Kadosh Baruch Hu. Significa que a Kadosh Baruch Hu, de certa forma, está ignorando o ser humano. É alguém que não merece a atenção dele. Então, a mussar, o comportamento ético, é um dos fundamentos básicos para que a pessoa se torne um navi, se torne um profeta. Certo? Hazal trazem que precisa de 3 coisas para ser profeta: Chacham, Ashir e Gibor. Ashir e Gibor, explica o Rambam, ele vai explicar no Perek Zain, no 7º Perek de Shmona Prakim, que Ashir e Gibor é alguém que ele tem as midot corretas. Alguém que tem virtudes boas, ele deu o primeiro passo para ser navi. Então, a nossa Masechet Avot, ela é o primeiro passo para que a pessoa chegue na nevoa. Para a pessoa trabalhar a mussariut dela, trabalhar a ética dela, é algo necessário para que ele chegue na nevoa. Então, a gente tem aqui 2 pontos. O lado de que é algo muito, muito importante, isso ajuda como motivação. E o segundo, que você vai atingir uma meta muito grande, muito alta, muito valorizada. Então, já demonstra que não vai ser fácil. Não é qualquer um que consegue ser navi. Continua o Rambam. E Neit Baer Medivreim, chama Sebe Musarei Zota Masechet, Mevi la nevoa. Então, a gente vê das palavras de Hazal, que o Mussar, todos os comportamentos que são trazidos nessa Masechet, em Masechet Avot, levam a pessoa a nevoar. Porque muitos dos assuntos que estão em Masechet Avot englobam, na verdade, a maioria das questões éticas do ser humano. Certo? Por isso, a gente vê aqui do Rambam, que depois que a pessoa estudar o Shmona Prakim, ele entender a si mesmo, saber como trabalhar as midot dele, e ele chegar em Masechet Avot e descobrir quais são as midot corretas, qual é o ideal, como tem que se comportar, certo? Masechet Avot é a fonte do comportamento ético de um ponto de vista religioso, da Torá, do judaísmo, de Akadosh Baruch Hu. Se a pessoa ele souber como trabalhar e souber no que trabalhar, qual é o comportamento correto, a pessoa vai chegar a nevoar.
Portanto, quando a gente acabar o livro de Shmona Prakim, a gente aqui, acabar de estudar todo Shmona Prakim, talvez depois a gente estuda Masechet Avot, é esperado que todos aqui sejam profetas. Se não, se depois de todo esse estudo alguém não chegar na profecia, então a gente errou no caminho, aparentemente. Faltou alguma coisinha. De qualquer jeito, continua o Rambam. Veraiti leakdim, kodem shatchil beferush alacha alacha, prakim uelim. יושגו לאדם מהם הקדמות, ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנו עתידים לפרש. Fala o Rambam, olha, antes de eu explicar cada alahá, presta atenção, o Rambam chama as Mishnayot de alahá. Embora no Yerushalmi toda a Mishnah é chamada de alahá, geralmente no Bavli, no nosso Talmud, no Talmud escrito em Bavel, na Babilônia, as Mishnayot são chamadas de Mishnayot, não alahá. Alahá geralmente é tido como algo, a lei final, o comportamento final, e Mishnayot são assuntos gerais, não necessariamente algo obrigatório. Pode ser que tem Mishnayot que falam de assuntos que não tem hoje em dia, ou tem opiniões na Mishnah que não são obrigatórias, porque tem quem discuta, e Alahá é diferente. Alahá é o ponto final, Alahá é a decisão final da lei judaica. O Rambam chama as Mishnayot de Masechet Avot de Alachot, Alahá, Alahá, para te falar que o que tem em Masechet Avot não são simplesmente bons conselhos. Não é que os sábios de Masechet Avot sentaram lá na Mirpeset, na varanda, colocaram os pés para cima e falaram, olha, quer saber? Eu acho que é bom a pessoa fazer isso, isso, isso. Não. O que tem em Masechet Avot é uma alahá, é uma lei. Ela foi pensada, ela foi refletida, ela sai de algum lugar da Torá oral ou da Torá escrita e é uma lei a ser cumprida. Então não é simplesmente uma boa ideia, uma boa opinião. É uma lei e não um conselho. Então eu falo, Rambam, eu vou te trazer uma akdama, eu vou te leakdim algumas coisas, eu vou te antecipar, vou trazer uma introdução, que é o livro Shmona Prakim, uma introdução para Masechet Avot, e aqui você vai conseguir chaves, você vai conseguir coisas, fundamentos que vão te permitir entender e colocar na prática Masechet Avot. Vedá, continua o Rambam e fala o seguinte, que advarim asher omar otam bela prakim, tudo que eu vou falar daqui para frente, nos 8 prakim, o Bemashi Yavom Min Perush, também o que eu usar de explicação para Masechet Avot. O Rambam, ele próprio, tem uma explicação comprida sobre Masechet Avot. Einam minyanim shechidashtim ani be'atzmi. Fala o Rambam, em hebraico é chamado isso de Gilui Naot, ele já está avisando de antes que tudo que eu for falar aqui nesses prakim, tudo que eu for falar mais para frente nas minhas explicações, não são coisas que eu inventei, não são invenções minhas. Velo perushim shebedatim. Não são novidades minhas, nem explicações que eu tirei do nada. Inventei isso. Ele é minyanim elokatim edivrei chachamim bamidrashot ubatalmud vezuatom michibureiem. As minhas fontes, o Rambam fala, olha, de onde eu tirei o que eu estou falando aqui? Eu tirei o que eu estou falando aqui de chachamim, de Hazal, de coisas que aparecem na Gemara, coisas que aparecem em Midrashim, Sifra, Sifri, todos os livros que a gente tem da época de Hazal, da época da Gemara, no Talmud, na Gemara em si, e outros livros que tem da época. Fora a parte judaica, digamos assim, o Midivrei Filosofim Gamken, Akdumim Vechadashim. Fala o Rambam, possivelmente vou trazer coisas dos filósofos gregos, Aristóteles, Sócrates, quem for, filósofos antigos e novos. Tem muitos filósofos árabes que o Rambam teve grandes discussões com eles no Moreh Nevuchim, Katamedabrim, tem alguns grupos filósofos que o Rambam ele discute bastante, vários assuntos. E também de livros de várias pessoas. Sim, tem muita gente que o cara não é um grande chacham, não é um grande sábio da Torá, não é um grande filósofo, mas ele tem um conhecimento prático da vida, ele sabe exatamente, ele conhece bem as pessoas, certo? Em hebraico é chamado de Chochmat Chaim. Ele tem uma sabedoria do dia a dia, ele sabe como lidar com as pessoas, ele não é um gênio, ele não tem todo o conhecimento, mas ele tem um conhecimento prático muito importante. E o Rambam fala, eu vou trazer esses pontos, essas questões aqui no meu livro. Vou pegar desse livro, vou pegar um pouquinho daquele outro, e vou trazendo e vou juntando no meu livro aqui. Ushma aemet mimishi amará. E fala o Rambam a seguinte frase, escute a verdade de quem a falou. A priori o significado é, olha, não importa quem falou a verdade. O que importa é que isso daqui é verdadeiro. Pode ser que alguém 99% problemático. Se em algum momento ele acertou, então pega essa verdade que é dele. Lembrei agora de uma história. Contam que certa vez em uma cidadezinha tinha o gabai da cidade. O gabai da cidade era aquele responsável por acordar todo mundo para tefilá.
Então, quando chegava o fim do ano, quando estava chegando a época de fazer slichot, perto de Rosh Hashanah, esse Gabai, ele ia, acordava todo mundo, ele batia nas portas, pessoal, são 5 da manhã, hora de levantar. Ele ia passando de casa em casa, era a função dele. E ele já estava ficando velhinho, passaram uns anos, ele chegou e faleceu. E aí a esposa dele, era a esposa do Gabai, ela não tinha profissão, ela dependia do sustento do marido, que recebia como Gabai da cidade, e ela meio que ficou sem ter do que viver. Então, se juntou lá os responsáveis da cidade para dividir as funções e falar, olha, ela não tem nada, ela não tem do que viver, ela não pode ser o Gabai na sinagoga, ela não vai ter como vir aqui todo dia. Vamos fazer assim, uma vez por ano a gente fala para ela, olha, você é responsável de acordar as pessoas para ir para a sinagoga, para a slichot, e essa vai ser a sua função, a gente vai te pagar para isso. E ela aceitou, não tinha do que viver, era a melhor opção que ela tinha. E chegou o dia da slichot, o primeiro dia de fazer a slichot, ela foi 5 da manhã, acordou cedo, bateu na primeira casa, toc, 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 bateu, falou, oh, slichot, slichot, hora de acordar, vamos lá, levantando, fazendo a função do marido. Porém, ela bateu justamente na casa de uma pessoa que não ia para slichot. Era alguém que já, o judaísmo para ele já não tinha muito valor, já tinha largado tudo, ele já não ia para reza, não ia para slichot, e de repente alguém bate na porta, slichot, slichot, vamos lá, vamos levantar. Ele ficou meio que, quem está gritando aí, quem está falando? Ele foi lá, abriu a porta, ele viu uma senhora de idade, a velhinha, a esposa do Gabai, acordando as pessoas para slichot. Ele ficou com pena e falou para ela, olha, me desculpa, mas está acontecendo aqui, por que está acordando todo mundo? Ela falou, a situação é essa, meu marido faleceu, eu não tenho nada para fazer, então me deram essa função. Ele ficou com pena dela, certo? Uma senhora já, 70, 80 anos, deixa que eu vou lá. Falou para ela, olha, deixa que eu vou acordar todo mundo, vai para casa descansar, o salário é seu, quando pagarem você pode pegar para você, mas deixa que eu acordo, não vou deixar você aqui 5 da manhã, no frio, acordando as pessoas. Ela aceitou e foi para casa. E vem, de repente, esse cara que nunca vem para tefilá, nunca vem para slichot, nunca nada, começa a bater na porta das pessoas, gritando, slichot, slichot, vamos lá acordar às 5 da manhã. E de porta em porta ele vai passando, e todo mundo que ouve ele reconhece e fala, esse cara, o que está me chamando para slichot? Quem ele acha que ele é? Eu rezo todo dia de manhã eu estou lá, esse cara nunca vem, quem ele acha que ele é para chamar? Não levantou. E assim foi, de casa em casa. Todo mundo ouvia ele chamando, ninguém foi para slichot. Naquele dia não teve minyan para slichot. Foram verificar o que aconteceu, descobriram a situação. Falou o rabino da cidade para eles o seguinte, olha pessoal, vocês têm toda a razão. Esse cara nunca reza, esse cara não vem para Shabbat, não vem para tefilá, esse cara não cumpre Shabbat, esse cara não faz nada. Mas agora ele tinha razão, agora ele chamou vocês para slichot, tinha que ter vindo. A priori, o sentido do Rambam é Shema emet mi shamará, não importa quem falou a verdade, aceite isso como verdade. Mas tem aqui uma questão mais profunda. A gente tem que entender isso para conseguir entender direito o que o Rambam quer fazer no livro Shmona Prakim. Existe algo conhecido como milagre grego, certo? É um conceito. Esse conceito diz o seguinte: o mundo é dividido entre duas épocas, antes da filosofia grega e depois da filosofia grega. Antes da filosofia grega, o mundo era um mundo místico, em que a linguagem, a forma de pensar, as pessoas viam tudo como algo místico, não necessariamente racional. Não tinha uma explicação racional para por que as pessoas fazem as coisas, o motivo, como fazer. O mundo não era racional, o mundo era muito mais havaiati, muito mais experiências de vida, muito mais sentimental, digamos assim. E a filosofia grega transformou o mundo, transformou o pensamento humano em um pensamento mais racional, mais prático, mais claro, com definições, com lógica, com algo, com uma verdade mais definida. Isso aqui é chamado de milagre grego, essa mudança no pensamento. E hoje em dia, a gente cresce já dessa forma, certo? A gente vai para a escola, na escola você tem aula em que o professor fala exatamente como fazer o exercício de matemática. Ele te passa a fórmula, te passa, olha, como trabalhar os números. E na aula de língua você aprende também cada letra, cada palavra, como pontuar, como ler. Assim também em todas as aulas, em todas as questões, todas as matérias, a gente tem um pensamento muito mais racional. Mas tem algo mais profundo do que o racional, que é a experiência, é a Havaiá. Não exatamente místico, mas é um modo de vida mais vivenciado do que calculado, do que racional. Por exemplo, qual é a língua que a pessoa mais fala melhor? Qual língua a pessoa ele fala melhor, ele se dá melhor com ela? É Sfatem,
A língua materna, a língua com a qual a pessoa cresceu. Agora, como se aprende a falar? Você não pega um bebê de 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando está aprendendo a falar, e fala, olha, esse é copo, esse daqui é cadeira, esse daqui é lápis. Você não ensina assim. As crianças não aprendem a falar assim. As crianças aprendem convivendo com os pais, com os irmãos, com os amigos, eles vão aprendendo palavras. E essa linguagem adquirida dessa forma, não racional, ela é muito mais profunda do que a linguagem racional. Então, se alguém aprende na escola inglês, ou aprende hebraico, ou aprende qualquer língua, ela vai aprender bem, pode aprender muito bem, mas nunca vai chegar no nível das Fatem, da linguagem, da língua materna. Porque essa linguagem foi aprendida de uma forma muito mais havaiatit, mais experiencial, não sei se existe em português, experienciável, ela é muito mais profunda dentro da pessoa. Na época de Hazal, na época em que a Gemara foi escrita, na época em que a Torá foi escrita, que a Torá foi entregue para Moshe Rabbeinu, a linguagem ela era muito mais havaiatit, muito mais experiência do que racional. Então, você pega o Sefer Torá para ler, você começa a ler as parashot, vai mudando de assunto, de repente a Torá está falando de Tumá e Tará, ela muda para Shabbat, muda para Hagim. Tem aqui uma coisa que não é racional, não é muito claro. Porque a Torá não é escrita igual a Wikipédia, certo? Fala, olha, Shabbat, essas são as melachot de Shabbat, essas são as proibições. Kashrut, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. A Torá não é escrita dessa forma, é escrita de uma forma muito mais natural, como se fosse uma conversação. Então, a gente pega, por exemplo, o livro do Kuzari. O Kuzari foi escrito na linguagem, no formato de Hazal. Uma conversa entre o Kuzari e o rei. Nem sempre se entende a conexão ali da conversa. Porque, às vezes, no natural, uma coisa puxa a outra com algo inconsciente, com algo que a gente não consegue explicar exatamente. A gente perguntou isso, respondeu isso e seguiu para esse assunto. Às vezes é algo natural, algo da conversa, uma associação, algo inconsciente que te levou a mudar de assunto. E esse tipo de estudo da Gemara, da Torá, do Kuzari, ele é muito mais profundo na pessoa, ele atinge muito mais a pessoa, ele não é seco, ele não é, vamos decorar aqui as alachot. A que ponto chega isso? Chega ao ponto de que a Mishnah fala em Masechet Avot, vamos lá, Masechet Avot, um dos fundamentos do estudo da Torá é Shimush Tandei Chachamim, ou Aselech Harav. A pessoa ele deve fazer um rabino, ele deve ter um rabino particular, alguém com quem ele tem um contato direto. O contato direto com o rabino traz isso para a pessoa. Pegar um livro e ler, decorar coisas no racional, isso não vai transformar a pessoa. A pessoa, para ela se transformar, ela tem que ter contato direto com aquilo. O contato direto com o rabino é vivenciar, viver de forma clara, de forma intuitiva, natural, o que o rabino está vivendo. A proximidade de Talmidei Chachamim, de pessoas que se comportam de forma elevada, traz para a pessoa um aprendizado muito maior do que aprendizado didático. A que ponto isso chega? Trazer 2 exemplos da Gemara, certo? São 2 exemplos extremos, mas eles demonstram o que quer dizer. A Gemara fala o seguinte: certa vez, Rav foi para casa e um dos alunos dele, chamado Rav Kahana, se escondeu embaixo da cama de Rav. Ele se escondeu embaixo da cama de Rav e a intenção dele era ver como o Rav se comportava à noite, quando ele chegava, quando ele encontrava a mulher, como ele se comportava. E quando o Rav viu que o aluno dele estava lá embaixo, ele falou: vai embora daqui, o que você está fazendo no meu quarto? O quarto é um lugar de tzniut, de recato, é um lugar só para o marido e para a esposa. Não pode entrar no quarto de alguém assim, se esconder embaixo da cama. Rav Kahana respondeu a seguinte frase: Torai velilmod ani tzarich. Rav Kahana falou: olha, Rav, o seu comportamento no quarto, como você se comporta com a sua esposa, como você fala, como você age, isso é Torá, isso é vida, isso é o comportamento. Eu preciso aprender. Não adianta eu te perguntar lá fora, depois da aula, me explica como sim, como não. Eu preciso vivenciar isso. Vivenciar transforma, traz um entendimento, uma compreensão muito maior do que o didático, do que o racional. E outra história que traz a Gemara, que certa vez Rabi Akiva foi no banheiro. E Ben-Azai, aluno de Rabi Akiva, foi no banheiro junto com ele. Foi no banheiro junto com Rabi Akiva, vocês entendem? Rabi Akiva estava indo no banheiro, certo? Não, ninguém entra na cabine do banheiro com o outro. Ben-Azai foi lá. Perguntaram para ele: você não tem vergonha de entrar com seu rabino no banheiro? Deixa ele no banheiro, Besheket. Por que você entra lá também? Ele falou: Torai velilmod ani tzarich. O comportamento da pessoa no banheiro também demonstra quem ele é. Se ele tem tzniut no banheiro, se ele tem recato no banheiro, se ele sabe como se comportar lá, mostra como ele se comporta também no dia a dia. O comportamento lá também é importante. Fala Ben-Azai, não estou aconselhando ninguém a entrar no banheiro com alguém, mas Ben-Azai está falando: olha,
Eu poderia perguntar para Rabi Akiva o que fazer exatamente no banheiro, como se comportar lá, quanto da roupa se cobre, descobre, mas isso não é suficiente, você precisa vivenciar essas coisas. Então, são Anashim Kudoshim, são pessoas santas, são Benazai, Rav Kahana, não é qualquer um que ele está nesse nível em que ele pode ter esse contato tão íntimo com o Rabino sem perder o desprezo, sem perder a valorização, começar a desprezar. Mas a gente vê daqui que o comportamento adquirido através do vivenciamento é maior do que o comportamento adquirido através do dia a dia. Essa é uma das funções da psicologia. O que faz um psicólogo? O psicólogo vai conversando com a pessoa, perguntando para ele da vida dele, perguntando para ele o que ele faz, o que ele não faz. E por trás dessa conversa, ele vai descobrindo quais são os problemas, o que está incomodando a pessoa, o que é bom, o que é ruim, o que causou determinado comportamento, um problema psicológico. Ou seja, ele vai pegando a vivência da pessoa e vai tirando daqui pontos que definem, que demonstram quem é a pessoa. Então, quando o Rama vem e fala para a gente, o Shema Emet Mi She'amara, ele está falando o seguinte, olha, você tem que receber a verdade porque ela é a verdade diretamente da pessoa que está te passando isso. Então, o Rama está falando o seguinte, olha, eu peguei várias coisas, eu peguei vários midrashim, eu peguei coisas da Torá, eu peguei coisas também dos filósofos. Esquece tudo isso, não importa quem é, você está aprendendo de mim. Isso daqui eu estou te falando, eu fiz aqui eu funcionei como um funil, eu juntei todo esse conhecimento e eu coloquei aqui numa questão. Eu estou te falando o que é o comportamento correto, qual é a verdade, qual o caminho você deve seguir. Pega isso de mim, diretamente de mim, sem começar a me perguntar de onde você tirou isso, de onde você tirou aquilo. Fala o Rama o seguinte, olha, a Torá, toda a Torá que a gente tem, como a gente falou, ela não é exatamente racional. O Humash não é racional, o Tanakh é escrito em forma de história. Midrashim de Hazal, Bechlau, você não entende muitas vezes o que eles estão contando lá, a história sem pé nem cabeça, qual o sentido. E às vezes vai mudando de assunto sem ter um fio, sem ter uma conexão. O Rambam fala, sabe o que eu vou fazer para vocês? Eu vou pegar todo o conhecimento de Hazal, todo o conhecimento de Masechet Avot, e vou te traduzir eles para a nossa linguagem, para a linguagem racional. Hazal não falaram racionalmente. Hazal falaram, por exemplo, a Mishnah que a gente trouxe, a Selecharav, faça para você um rabino. O que isso quer dizer? O que quer dizer a Selecharav? A Selecharav é vivenciar o rabino, viver junto com ele. Mas não é na nossa linguagem, é preciso traduzir. Então, o Rama fala, olha, eu vou pegar todas as Mishnayot de Masechet Avot e eu vou te traduzir elas para a linguagem racional, para a linguagem pós-milagre grego, digamos assim, certo? Um milagre que, na verdade, destruiu, basicamente, a tradição direta. Muitas vezes a gente perdeu esse contato direto com o rabino. A gente pega um livro, lê e acha que entendeu as halachot de Shabbat, sem ter um contato direto com essa tradição, com a pessoa que recebeu dele, que recebeu de outro rabino até Moshe Rabbeinu. Muitas vezes a gente perde a conexão verdadeira, a conexão real. Então o Rama fala, eu vou te traduzir. Eu vou pegar Mamarim de Hazal, eu vou pegar as Mishnayot de Masechet Avot, que são difíceis de entender, porque a gente não tem a mesma linguagem, eu vou traduzir elas para você. E pegue isso como verdadeiro. Ve'efshar, completa o Rambam. She'avi lifamim meimra shlema she'hi leshon sefer mufsam ven bechol zera. Fala, mas às vezes eu posso pegar um parágrafo inteiro de um outro livro, copiar para o meu livro, sem falar que eu tirei de lá. Fala, o Rambam, isso daqui não tem problema nenhum. Por quê? Não é que eu estou usando as palavras de outra pessoa e como se fosse que isso daqui é meu. Transformando isso como se fosse eu tivesse falado. Não. Mas eu já avisei. Já estou avisando aqui. O que tem no meu livro não é meu. Vou pegar de vários lugares. Então, se eu não trouxe exatamente a fonte, não tem problema. Não estou fazendo algo errado, não estou fazendo algo ruim, porque eu já estou avisando que eu não estou roubando de ninguém os royalties dele. Eu não estou roubando os créditos de ninguém. Começar a falar, falou tal pessoa em tal lugar, em tal livro, é arichuto demais, é enrolação demais que não precisa. ואפשר לפעמים ששם האיש ההוא יכניס בלב מי שאין תבונה בו, שזה דבר נפסד, ויש בו תוכנה שלא ידעהו. E o Rambam fala outro motivo. Às vezes, se ele trouxer o nome de algum chacham ou de algum filósofo, alguém que não conhece direito essa pessoa, ele só ouviu dizer que essa pessoa não é uma pessoa muito boa, não é alguém tzadik, não tem boas coisas no livro, ele vai falar, não, o que esse cara falou para mim não vale. E o Rambam sabe que o que foi falado aqui é importante, é real, é verdadeiro. Então o Rambam fala, às vezes eu vou esconder o nome da pessoa para que você aceite. Para que você receba isso como se viesse de mim. Eu, Rambam, você confia em mim? Sim. Está lendo meu livro, você confia em mim? Ótimo. Estou te falando que isso é verdade. Não importa quem falou.
Pode ser que quem falou vai ser alguém que você vai falar, não, dele eu não aceito, dele eu não quero. Então o Rama já fala, eu não vou te falar nomes. Se eu te falar nomes, você vai começar a pensar, aceito ou não aceito? Aceita isso como se viesse de mim. ומפני זה ראיתי שלא לזכור האומר, הואיל וכוונתי שתושג התועלת לקורא, ושנבא לו העניינים הצפונים בזאת המסכתא. O meu ponto é o resultado, é aceitar o que foi falado, não importa quem falou. והנני מתחיל עתה בזכירת הפרקים אשר ראיתי להקדימם, הנה לפי כוונתי, והם 8 פרקים, e agora eu vou começar a trazer esses 8 prakim, que eles são a minha introdução para a Masechet Avot, e com isso o Rambam acaba a introdução dele para o livro 8 prakim. Então, só resumir 2 pontos que a gente viu hoje. A gente viu hoje a questão de que o Mussar, a ética trazida em Masechet Avot, ela é conectada intrinsecamente com a nevoá, com a profecia. A profecia é o contato direto da pessoa com a Kadosh Baruch Hu. É quando Hashem fala com o ser humano. E para que isso aconteça, é necessário que o ser humano seja alguém ético, alguém correto. Então, sem isso, a pessoa não pode chegar na nevoá. Nessa questão, o Rambam traz para a gente 2 pontos. O fato de que o mussariut, o comportamento ético, ele é extremamente importante. Isso daqui vai trazer para a gente motivação, porque a nevoá é o nível mais alto que o ser humano pode alcançar. Então, a gente está trabalhando aqui algo que é mais importante que qualquer outra coisa. Você tem meia hora por dia. Será que eu vou assistir o noticiário? Será que eu vou ler jornal? Será que eu vou ler um livro? Será que eu vou ouvir um shiur de Shmona Prakim do Rambam? Ouvir um shiur de Masechet Avot? Ouvir um shiur de Mussar? Fala o Rambam, sabe, a coisa mais importante na vida é alcançar a sua meta maior possível, a nevoá. O caminho para lá é Mussar. Se tem meia hora por dia, estuda Mussar. Assim o Mishnah Berurah traz no começo do Shulchan Aruch. A pessoa ele tem que escolher um momento do dia, todo dia, para estudar Mussar, seja 15 minutos, seja meia hora. Primeira coisa que o Rambam fala, então, que o Mussar é extremamente importante. Isso daqui vai dar para a pessoa motivação e achar tempo para isso. E a segunda coisa, já que uma meta é muito alta, que se a pessoa vai atingir aqui, saiba que é difícil. Saiba que não vai ser fácil, certo? Mas Masechet Avot não é feita para quem tem coração fraco. Tem que ter vontade, tem que ter motivação, tem que estar preparado para ter quedas, ter obstáculos e tentar de novo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o que o Rambam falou, que o Rambam quer passar para a gente, que a Torá ela é escrita de uma forma vivenciável, de experiências. E o mundo hoje em dia, o mundo pós-milagre grego, pós o pensamento filósofo, é um mundo racional. E nem sempre a gente entende o que a Torá quer falar. Então, o Rambam fala, eu vou te dar uma ftechot. No meu livro, eu vou te traduzir, eu vou te dar a chave para entender o que Hazal querem falar. Eu vou te traduzir o conhecimento vivenciável, o conhecimento de experiências, para o conhecimento racional. E, embora não seja no mesmo nível, o comportamento que quando a pessoa ele aprende de uma forma de contato direto com o rabino, com o Talmid Chacham, com alguém especial, com o tzadik, com o admor, esse conhecimento é muito maior do que o conhecimento racional. Mas, se a gente deixar a Masechet Avot no nível da Torá, as pessoas não vão entender, vão perder. Então, o Rambam fala, eu vou te traduzir. E a minha tradução ela é baseada em vários livros, em vários conhecimentos, mas eu já te defini aqui o caminho correto. Então, aceite o que eu estou te falando e entenda que eu estou aqui te explicando, te traduzindo, te aproximando do que está escrito em Masechet Avot. Por isso, a gente acaba a introdução. Na semana que vem, a gente começa Perek Aleph de Shmona Prakim. Tchau, tchau. Até mais a todos.